pessoas queridas, graça e paz de Cristo ao seu coração. Amém? Eu sou Marcos, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo de estudo bíblico aqui no canal do Peregrino. Que bom ter aqui a sua companhia. Nesta videoaula nós estaremos estudando o capítulo 8 do Evangelho de Jesus escrito por Mateus. Eu não sei se você está acompanhando todos os vídeos aqui do canal, mas este vídeo ele faz parte de um projeto que nós iniciamos agora em 2023 de estudo bíblico online. Caso você tenha vontade de estudar a palavra de Deus e gostaria então de fazer parte deste projeto, você não vai pagar nada por isso. Basta você mandar uma mensagem para este número de WhatsApp que está aparecendo aqui na tela, dizendo que você gostaria de participar do projeto. E todas as quintas-feiras, através da plataforma do Google Meet, das 19h30 às 20h45, nós nos reunimos para estudar um texto da Palavra de Deus. Estamos seguindo o Evangelho de Mateus e será um prazer ter a sua companhia conosco nesta jornada. Qual a vantagem ou quais as vantagens de você estar conosco? Primeiro, além de você poder estar interagindo com as pessoas, você vai poder estar tirando as suas dúvidas. Não importa o seu nível de conhecimento da palavra de Deus, nós sempre temos procurado trazer os textos bíblicos de uma forma bem simples, como nós apresentamos aqui nos vídeos. Mas, além de tudo isso, você também, por estar no grupo do projeto, você vai estar tendo o direito de receber todo o material que nós utilizamos aqui nas vídeos aulas. Temos pessoas de todos os lugares do Brasil e fora do Brasil participando desse projeto. Então, você não pode ficar de fora. Mande aqui uma mensagem e junte-se a nós, vamos caminhar juntos. E só antes de continuar aqui, eu quero fazer um convite, caso você esteja chegando aqui agora e ainda não é um inscrito aqui do canal do Peregrino, olha só, junte-se a nós, faça aqui a tua inscrição, vamos caminhar juntos aqui, vai ser muito bom ter você aqui conosco. Não esqueça de ativar aí o sininho para você receber uma notificação toda vez que eu postar um conteúdo novo. E na descrição, sendo bem objetivo, você vai encontrar o endereço para também seguir o Peregrino nas demais mídias sociais, ok? Vamos aqui fazer uma oração? Feche os seus olhos, me acompanhe. Querido Deus, nosso Pai, é no nome de Jesus que nós nos colocamos diante da Tua presença. Obrigado, Senhor, pela oportunidade e privilégio de mais uma vez estudarmos a Tua palavra. Senhor, que o Espírito Santo possa nos acompanhar neste momento, que Ele possa nos abrir a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, nos dando sabedoria para compreendermos melhor os mistérios da Tua Sagrada Escritura. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos a Ti por tudo, ó Pai. Amém. Amém, queridos? Olha, enquanto então você vai preparando aí, pegando a tua Bíblia, abrindo aí em Mateus capítulo 8, eu quero apenas relembrar aqui para você que desde que nós começamos os estudos aqui de Mateus, nós vimos que Mateus, nos primeiros 2 capítulos, ele nos contou um pouco a respeito do nascimento de Jesus. E aí depois, no capítulo 3 e 4, ele veio falar sobre a preparação de Jesus para o início do seu ministério. E aí, do capítulo 5 ao 7, nós estudamos o maravilhoso Sermão do Monte. Tudo isso está em vídeo aula gravada aqui no canal do Peregrino. Caso você não tenha assistido, é só você ir voltando aqui na playlist, que você vai ver que todo esse conteúdo já está gravado. E agora, no capítulo 8, nós vamos ver aqui que Mateus vai nos contar fatos que revelam o poder de Jesus. Jesus, queridos, é um rei poderoso, capaz de realizar muitos milagres. E aí algumas pessoas até se perguntam, por que Jesus, então, realizou tantos milagres? Isso tinha algum propósito? Olha, nós podemos elencar aqui 3 propósitos para que Jesus realizasse tantos milagres. Primeiro, porque nós podemos ver em Mateus capítulo 9, verso 35 e 36, que Jesus realizava milagres por compaixão e por misericórdia. Eu olhava para as pessoas e via aquelas pessoas naquelas condições e ele, pelo seu infinito amor e misericórdia, ele curava, restaurava vidas, E então, por compaixão e misericórdia, era um dos motivos. O outro motivo era para provar que ele era Cristo, ele era o Messias, ele era o enviado, ele foi aquele que foi designado por Deus para salvar a humanidade. E isso a gente vê
que ele estava ali cumprindo aquilo que havia sido predito pelo profeta Isaías, capítulo 35, versos 5 e 6, também lá no capítulo 61, do verso 1 ao 3, e Lucas também fala um pouco sobre isso, no capítulo 7, do verso 20 ao 23. E o terceiro motivo pelo qual Jesus também realizava muitos milagres era para cumprir as Escrituras. Ele tinha que cumprir aquilo que havia também sido dito a respeito do Cristo, a respeito do Messias. E o próprio profeta Isaías também, lá no capítulo 53, verso 4, disse a respeito disso. E Mateus, no texto que nós vamos ler hoje aqui no capítulo 8, no verso 16 e 17, também fala a respeito disso. Então esses seriam aí os três motivos que nós poderíamos elencar o porquê que Jesus realizava tantos milagres. Como que o capítulo 8 está dividido? Nós podemos dizer que ele pode estar dividido aí dentro de um esboço de três assuntos. Primeiro nós vamos ver aí a graça e a misericórdia de Jesus para com os rejeitados. Então isso vai do verso 1 ao verso 17, onde ele vai realizar três milagres. O primeiro ele vai curar um leproso, depois ele vai curar um escravo e por fim uma mulher. Três pessoas que naquela situação de Israel viviam à margem, vamos assim dizer, da sociedade, eram rejeitados pela sociedade. Depois nós podemos dizer que Jesus vai falar um pouco sobre o discipulado. Ele vai trazer algumas colocações aí do verso 18, Mateus vai estar registrando isso, do verso 18 ao 22, com algumas orientações de Jesus acerca do discipulado. E por fim, a terceira parte, ele vai trazer aí paz aos aflitos e atribulados, realizando também mais dois grandes milagres, acalmando uma tempestade e libertando endemoniados. Amém? Então, basicamente, esse é o esboço de tudo aquilo que nós vamos ver nesta videoaula. Então, temos muito assunto aqui e eu gostaria que você ficasse comigo aqui até o final, ok? Vamos falar então da primeira parte, onde Jesus vai restaurar a saúde de três pessoas que eram rejeitadas pelos judeus. Vamos começar aqui pelo primeiro, falando da cura de um leproso. Então, Mateus capítulo 8, do verso 1 ao 4, diz o seguinte: Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, então, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. Então Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Amém? Bom, vamos falar um pouco sobre a lepra, né? A lepra na Bíblia, não necessariamente o termo leproso, ele refere-se à hanseníase, aquela doença que nós conhecemos aqui no Brasil como a lepra, mas também pode estar se referindo aí a diversos tipos de doenças de pele. Pela lei que Deus havia dado por Moisés, os leprosos, eles eram considerados cerimonialmente impuros e, portanto, eles viviam excluídos da sociedade. Eles só poderiam se juntar, queridos, ao convívio social se fossem curados e declarados limpos pelos sacerdotes. Então, no caso, o sacerdote tinha que avaliar para ver se aquela pessoa havia sido curada. A gente vê isso na lei, lá em Levítico, capítulo 14, do verso 2 ao 32. Então, parte dessa compreensão se deve ao fato de que houveram situações em que a lepra, queridos, ela foi associada às pessoas como uma forma de julgamento divino. Basta a gente olhar para Números, capítulo 12, do verso 9 ao 15, e também no livro de 2 Reis, capítulo 5, verso 27, e depois capítulo 15, no verso 5. Então, as pessoas, quando olhavam para uma pessoa com lepra, já automaticamente associavam ele a uma pessoa que estava sob o juízo de Deus, e, portanto, ele estava impuro, além de impuro cerimonialmente, ele era colocado à margem da sociedade. E aí nós vimos então que aquele homem, naquela condição,
indigna, vamos assim dizer, de estar no convívio social, mas mesmo assim, ele vendo Jesus, ele se aproximou do Senhor Jesus e falou: Senhor, se tu quiseres, tu podes me purificar. Ele tinha fé e sabia que Jesus tinha poder de purificá-lo. Portanto, queridos, ao se aproximar, o leproso ele gerou, vamos assim dizer, primeiro, uma atitude de adoração. Ou seja, ele reconhece que Jesus é o Senhor, Jesus é o soberano, é o Todo-Poderoso, capaz de curá-lo. Ele também vai ter aí, queridos, uma resposta de Jesus com compaixão diante daquela situação. Jesus olhou para ele e teve compaixão daquele homem. Então, ao estender a sua mão e tocar nele, Jesus o curou imediatamente. E outra coisa que foi gerado através dessa ação, uma ordem de Jesus foi dada para ele, para que ele cumprisse. A cura, queridos, ela foi um testemunho público e Jesus então mostra que ele não se opunha nessa forma à lei de Moisés. Tanto é que ele manda o homem ir e se apresentar no templo ao sacerdote, oferecer o sacrifício previsto na lei e cumprir aquilo que a lei determinava. Isso Jesus mandou fazer exatamente também, para que ninguém viesse o acusar de estar sendo blasfemo contra a lei de Moisés. Amém? Pois bem, querido, esse então foi o primeiro milagre. Vamos falar agora a respeito do segundo, quando Jesus então liberta um escravo. Vamos ler então o texto bíblico aqui do capítulo 8, do verso 5 ao 13. O texto bíblico diz o seguinte: tendo Jesus então entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, e ao outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá e seja feita conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião ficou curado. Aleluia! Queridos, mais uma vez Jesus aqui atende as pessoas marginalizadas, as pessoas rejeitadas. Primeiro precisamos entender que aquele centurião era um soldado romano, um homem gentil, e atendê-lo, sem dúvida, despertaria ressentimentos, tanto aos judeus nacionalistas como aos judeus separatistas. Então, este termo centurião, para que você possa entender um pouco mais, ele se refere a um oficial romano, um oficial do exército romano, do imperador, que era responsável pela liderança de 100 soldados. E apenas a título de curiosidade, ele era apenas um dos 60 comandantes que faziam parte de uma legião. Então, queridos, observem que Jesus estava aonde? Em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade às margens do Mar da Galileia. Nós já falamos aqui em alguns capítulos anteriores, cerca de mais ou menos 4 quilômetros a oeste de onde deságua o Rio Jordão. E nos tempos de Jesus, a cidade ali de Cafarnaum era uma vila, mas uma vila próspera de pecadores. E lá foi a base de parte do ministério de Jesus, ali naquela região da Galileia. E nós vamos ver também
que toda essa situação aqui que Mateus relatou acerca deste milagre envolvendo o servo de um centurião, Lucas também falou sobre isso. Você vai conseguir ver lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, do verso 1 ao verso 10. Mas vamos entender um pouco mais o milagre que Jesus fez, destacando aqui 4 aspectos. Primeiro, que nós vimos no verso 6, que era uma cura desejada, ou seja, aquele homem gostaria que Jesus curasse o seu servo. Diante do pedido que ele fez, houve ali uma decisão. No verso 7 nós vimos o Senhor Jesus dizendo: eu quero curá-lo. E aí a partir daí no verso 10 nós temos uma cura reveladora, ou seja, a fé daquele homem dizendo para o Senhor: Senhor, o Senhor não precisa ir até lá, basta que o Senhor dê uma palavra, porque eu sou um homem também de autoridade. Quando eu digo ao meu servo faça, ele faz. Quando eu digo um vem, ele vem. Quando eu digo ao outro vai, ele vai. E o Senhor, só de falar, o Senhor vai curar o meu servo. Então ali Jesus vê no coração daquele homem uma fé muito grande, e aí ele vai até dar uma cutucada de leve no próprio judeu, dizendo: olha, nem em Israel eu vi uma fé tamanha como a deste homem. E aí ele até fala: e virão pessoas do Oriente e do Ocidente, sentarão à mesa de Abraão, dos patriarcas, enquanto o povo de Israel ficará de fora e será lançado no inferno. E um quarto aspecto muito interessante em relação a essa cura, queridos, é que ela foi uma cura feita à distância. Jesus então disse: vá e será feita conforme a fé que tem no seu coração, né? O centurião, queridos, reconheceu a autoridade de Jesus e por experiência que ele tinha, ele sabia que quando ordens eram dadas, elas eram de pronta obedecidas. E ele percebeu o poder de Deus em Jesus e por isso ele creu. A fé que este homem demonstrou, queridos, ela revela que o reino de Deus, ele inclui todos aqueles que creem no Filho de Deus. Cristo cumpre, queridos, aquela promessa que ele fez lá a Abraão em Gênesis 18, no verso 18. Através de você serão benditas todas as famílias da terra. Amém? E o terceiro milagre, queridos, nós vamos ver aqui, é a cura de uma mulher. E essa mulher, né? Quem era essa mulher? Era a sogra de Pedro. E aí nós vamos ver então aqui, vamos ler o texto agora, Mateus capítulo 8, do verso 14 ao 17. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, com febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados. E apenas com a sua palavra, ele expulsava os espíritos e curava todos aqueles que estavam doentes, para cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Amém? Então vamos falar aqui sobre a sogra de Pedro. A mulher, queridos, ela foi curada, né? Apenas com simplesmente um toque de Jesus. Antes de falarmos do milagre, vamos dar uma curiosidade aqui. Pedro tinha família. Isso prova que Pedro, discípulo de Jesus, ele era casado e tinha família. A gente confirma isso também lá em 1 Coríntios, capítulo 9, no verso 5. Mas vamos falar agora do milagre, analisando ele sobre 3 aspectos. O primeiro deles, né? Era uma cura necessária. Por quê? Porque era uma febre. E uma febre, queridos, ela é um sintoma de uma infecção. E isso pode ser mortal. Jesus também fez ali uma cura muito objetiva e imediata. Jesus precisou apenas tocar na sogra de Pedro para que ela fosse curada. Agora, também foi uma cura extremamente produtiva. Por quê? Porque ao ficar curada, a sogra de Pedro se levantou e foi servi-lo. Uau! Então, o que isso tem a nos dizer?
toda a pessoa curada por Cristo deve servi-lo, pelo menos por gratidão. Amém, queridos? Muitas pessoas, às vezes, alcançam milagres das mãos de Jesus, mas simplesmente depois se viram as costas para o Senhor Jesus e se esquecem, como se tivessem se esquecido da graça que receberam. A mulher de Pedro, ela não foi ingrata. Após ela ser curada, ela então foi servir Jesus. E nós vimos ali que a fama correu e aonde Jesus está é um ambiente de milagres. A cura ali da sogra de Pedro, queridos, foi noticiada em Cafarnaum. E aí, ao final do dia, muitos doentes se reuniam à porta da casa de Pedro e Jesus curava essas pessoas em todas as dimensões, fossem doenças físicas ou problemas espirituais. Mas não podemos nos esquecer que a cura definitiva de todas as doenças, a libertação da presença do pecado e a ressurreição do corpo só acontecerá definitivamente na segunda vinda de Jesus. Amém? Bom, e aí, queridos, então vamos para a próxima parte do capítulo 8, onde nós vamos ver aqui Jesus falando um pouco a respeito do preço do discipulado. Vamos ler aqui o texto de Mateus, capítulo 8, do verso 18 ao 22. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse a Jesus: Mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. E o outro dos discípulos lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Uau, que palavras fortes, querido. Vamos ver aqui, Jesus põe à prova, Na verdade, aqui aqueles que queriam segui-lo. E nesse texto nós temos dois, vamos assim dizer, aspirantes a discípulos, E Jesus os confronta para poder mostrar que o discipulado tem um custo. Seguir Jesus tem um custo, e isso não é fácil. Envolve mais do que conhecimento intelectual. Querido, seguir a Jesus implica estar disposto a renunciar aos prazeres normais da vida. Vamos falar primeiro aqui do primeiro homem que se aproximou, o escriba. Lembrando que o escriba era aquele que fazia a transcrição, que conhecia a lei, era considerado aí como um mestre da lei. E nós vimos que o início do verso 21 sugere que esse escriba, ele também era um discípulo, ele já estava acompanhando ali o Senhor Jesus. E eles tinham, queridos, como escriba, a honrosa vocação de preservar, de ensinar, de interpretar as sagradas escrituras. Considerava-se, inclusive, que era necessário passar pelos escribas para você se chegar, então, a Deus. Mas quando Jesus deixou claro para ele que Jesus não tinha nenhum benefício ou conforto material para aqueles que queriam segui-lo, fez com que aquele homem desistisse do discipulado. Não quis acompanhar o Senhor Jesus porque Jesus não tinha onde ficar, ele não ia ter vantagem nenhuma com isso. Mateus fala que houve um outro discípulo, e este segundo também mostra o interesse em seguir Jesus. Esse texto ele também é registrado por Lucas, lá no capítulo 9. E nós vamos ver que Lucas diz, no capítulo 9, verso 59, que Jesus o chamou. Independente se ele se aproximou de Jesus ou se Jesus o chamou, mas o fato é que diante da situação de seguir Jesus, ele pede para antes ir sepultar quem? O seu pai. Não se sabe, querido, se o pai dele já havia morrido ou não. Isso não é claro para nós nos textos, mas, no entanto, a ideia do texto é mostrar, queridos, que seguir a Jesus está acima de tudo aquilo que exige compromisso com ele. Então, esse discípulo, ele queria, por certo, queridos, esperar aí a morte do pai para poder receber a herança. E aí, então, de posse da herança,
ele seguiria a Jesus. É provável, né, que aquelas pessoas ali que estavam ao lado do Senhor Jesus, que procuravam motivos para incriminá-lo de qualquer coisa, os adversários de Jesus, podiam pegar aquela fala de Jesus e tentar interpretar como uma instrução, vamos assim dizer, até de uma certa forma desrespeitosa ao quinto mandamento de Êxodo 20:12, né? Que é a questão de honrar o pai e a mãe. Mas, na verdade, não se trata disso. Trata-se simplesmente de uma reafirmação, queridos, do primeiro mandamento, que é em Êxodo 20, do verso 1 ao 3. A autoridade, queridos, messiânica de Jesus e do seu reino está acima da vida humana. É preciso compreender isso. E de qualquer relação interpessoal, de qualquer compromisso, inclusive até mesmo familiares. Agora, tome muito cuidado, não confunda isso com religiosidade. Muitas pessoas negligenciam no cuidado da sua família, no cuidado da sua casa, em detrimento do ministério. E não é isso que Jesus quer de nós também. Lembrando que a família é o nosso primeiro ministério. Mas nós precisamos entender que as coisas de Deus têm as suas prioridades na nossa vida. Amém? Bom, e aí, queridos, no verso 22, está escrito lá: siga-me agora e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. O que isso quer dizer, né? Webster disse o seguinte, né? Que esse significado seria o mesmo que dizer: deixe que os espiritualmente mortos enterrem fisicamente os mortos. O preço, queridos, o preço de seguirmos a Jesus é realmente aquele que nos confronta quando nós temos que abandonar o nosso conforto e os nossos bens materiais. Lembrando que eles não terão, né, como discípulos de Jesus, Jesus deixou claro: vocês não terão lugar nem para dormir e muito menos lugar para se reclinar. E vocês devem renunciar a tudo e a todos para poder me servir. Amém, queridos? Glória a Deus, né? Pois bem, então vamos agora para a terceira parte aqui do capítulo 8, aonde nós vamos ver que Jesus vai operar mais 2 milagres, dessa vez para levar paz aos aflitos. Então vamos ver o texto aqui de Mateus, capítulo 8, do verso 23 ao 24, aonde aqui, né, Mateus quer mostrar para nós a autoridade que Jesus tem sobre a natureza, porque ele vai acalmar a tempestade, e também sobre os demônios no mundo espiritual, porque ele vai expulsar demônios. Vamos ver então aqui o texto bíblico. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo, mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Então Jesus respondeu: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até os ventos lhe obedecem? Quando Jesus então chegou à outra margem, à terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, saindo de dentro dos túmulos, e eles estavam tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que eles gritaram: o que quer conosco, Filho de Deus? Você já veio aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, uma grande manada de porcos estava passando não longe deles. Então, os demônios pediram a Jesus com insistência: se você vai nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. E Jesus disse: pois vão. E eles então, saindo, entraram nos porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar e morreram nas águas. Os que tratavam dos porcos fugiram e, chegando à cidade, anunciaram a todos
todas as coisas que tinham acontecido com os endemoniados. Então, a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e ao vê-lo, pediram-lhe com insistência que se retirasse da terra deles. Ok? Bom, vamos falar sobre a primeira situação que nós lemos, onde Jesus acalma a tempestade. Queridos, aqui nós podemos ver claramente que Jesus era uma pessoa de duas naturezas, natureza humana e natureza divina. Então, Jesus tinha todos os, vamos assim dizer, as necessidades que um ser humano tinha. E Jesus sentia fome, ele sentia sono, ele estava cansado e ele foi dormir. Ele foi dormir, foi descansar um pouco. E aí o que aconteceu? Aconteceu que levantou uma grande tempestade, e essa tempestade ela veio ali, os discípulos ficaram assustados e foram acordar o Senhor Jesus. Queridos, tempestades elas vêm sobre as nossas vidas, mas a presença de Jesus na nossa vida não significa dizer que nós estamos isentos de passar por tempestades. Só que Ele estando conosco faz toda a diferença. Jesus estava no barco com aqueles discípulos. As provas, vamos assim dizer, aquilo que nós passamos, revelam o tamanho da nossa fé. E foi interessante que Jesus chegou para aqueles homens e falou: por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? A falta de fé, queridos, entre aqueles para os quais a fé deve ser o ponto central da sua trajetória, vamos assim dizer, ela é especialmente decepcionante. Jesus falou: por que vocês estão com medo? Homens de pequena fé. E aí então Jesus, queridos, resolveu acalmar o mar e acalmar a tempestade. São nas provas, são nas lutas que nós experimentamos grandes milagres de Deus. Jesus, queridos, ele possui autoridade sobre todas as coisas, e tudo, vamos assim dizer, é mantido e sustentado por ele. Amém? Portanto, na prova é que nós aprendemos a conhecer Jesus. Os discípulos, então, ali puderam ter a oportunidade de ver aquilo que Jesus fez e o poder que Jesus tinha sobre toda a terra. Eles falaram: que tipo de homem é este, Até o mar obedece a ele. Bom, ele é o Messias, ele é o Salvador, que veio para redimir os nossos pecados e nos salvar. Ele é o autor e o mantenedor de toda a criação. Amém, queridos? Pois bem, a última parte agora, ela fala então da cura de 2 endemoniados já do outro lado do Mar da Galileia, na região de Gadara. Então eram os gadarenos. E ali, aquele milagre vai revelar a autoridade de Jesus sobre os espíritos malignos. A possessão demoníaca, queridos, ela é muitas das vezes acompanhada de violência. E naquele caso, nós lemos no texto bíblico que aqueles homens estavam extremamente violentos, viviam nos cemitérios, acorrentados. E aqueles demônios, ao se depararem com a presença de Jesus, reconheceram a autoridade de Jesus e quem Jesus era. Tanto é que por isso eles temeram. E aí nós vimos, que os demônios, queridos, eles ocupam as pessoas, eles possuem as pessoas com o intuito de destruí-los. Aqueles homens, eles estavam possessos por legiões de demônios. Eles estavam tendo uma vida destrutiva. O homem, eles estavam ali no cemitério, solitários, agressivos, E eles ficavam ali habitando naquela região totalmente alienados da sua vida, da sua família, da sociedade. Eles estavam dominados pelo diabo, tanto na sua mente como no seu físico, nas suas emoções e nas suas vontades. E aí então, queridos, eles, ao verem Jesus, eles temeram, porque eles reconheceram ali quem era Jesus. Entenda uma coisa, os demônios, eles são crentes, eles conhecem, eles sabem quem é Jesus. Tiago 2,19 nos mostra que os demônios creem e tremem, Ou seja, eles creem que Jesus é o Filho de Deus. Até mesmo Marcos capítulo 3, versos 11 e 12 fala sobre isso.
E, por incrível que pareça, você pode aí achar isso estranho, mas eles conhecem a Bíblia, tá? Muito melhor do que nós, né? E eles estiveram presentes em todos os fatos bíblicos, desde a queda, tá? Então, eles reconhecem as verdadeiras pessoas que são crentes, os verdadeiros pregadores, os falsos eles também conhecem, tá? E eles acreditam na existência do inferno e sabem, inclusive, que haverá o juízo de Deus para a vida deles, tá? Muitos demônios, inclusive, são frequentadores de igreja. Demônio não é ateu, não. Eles conhecem a Deus, tá? Também não são agnósticos, não. Eles também não são esses crentes liberais, tá? Na verdade, eles são bastante ortodoxos naquilo que eles creem. Só que eles tentam induzir as pessoas ao erro para que você tenha aí o mesmo fim que eles. Então, o principal objetivo deles é te distrair, para que você, ele já sabe que ele está condenado, só que o objetivo dele, ele acorda todas as manhãs também querendo levar você para o mesmo lugar que ele vai. E aí nós vimos que só Jesus, querido, só Jesus pode libertar as pessoas cativas do poder dos demônios. Os demônios, eles foram embora, né? Mas eles deram lá um prejuízo material aos criadores de porcos, fazendo com que os porcos se jogassem ao mar. E isso levou com que as pessoas ali da cidade suplicassem para que Jesus fosse embora. Nós terminamos o texto lendo exatamente isso. Agora, o mais trágico da situação é que aqueles que testemunharam o poder do Filho de Deus e da salvação temeram que o seu mundo, digamos assim, que a presença de Jesus fosse trazer a eles mais perturbação do que o que eles viviam com os demônios lá, tá? E por isso eles rejeitaram a Jesus. Infelizmente é assim que acontece com muitas pessoas. Muitas pessoas rejeitam o Senhor Jesus porque não querem abandonar seus pecados, porque têm medo de vivenciar o novo sobrenatural de Deus e sair da onde eles estão para viver aquilo que Jesus tem para a vida deles. Amém? Bom, como eu sempre faço aqui, só para a gente poder então concluir o nosso estudo bíblico aqui do capítulo 8, que tipo de aplicações nós podemos então extrair para a nossa vida? Bom, primeiro, né, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A sua mão, queridos, alcança a todos, desde que creia nele. Outra coisa que nós aprendemos, Jesus, né, ele quer discípulos. E para sermos discípulos, nós temos que segui-lo. E seguir Jesus não é fácil. Nós lemos aí o preço do discipulado apenas nesse texto de hoje. E a pergunta é, você está disposto a pagar este preço? Seguir Jesus é renunciar às suas vontades, renunciar aos seus prazeres e fazer isso por Jesus. Você está disposto a fazer isso? Andar com Jesus também nós aprendemos que não nos isenta, queridos, de sofrimentos. Aqueles discípulos estavam com Jesus e enfrentaram a tempestade, mas eles sabiam que Jesus estava ali, que Jesus poderia salvá-lo. Então, o fato de você andar com Jesus é também você ter a certeza que diante da tempestade você tem a quem recorrer, e este alguém é aquele que tem poder sobre todas as coisas. Jesus tem a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Amém? Espero que este estudo bíblico possa ter abençoado a sua vida, que mais do que conhecimento, você também possa extrair desse conteúdo crescimento espiritual. E se Deus quiser, na próxima semana aí nós estaremos de volta, trazendo o conteúdo do capítulo 9 aqui do Evangelho de Mateus, vendo mais alguns milagres que Jesus realizou. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Não se esqueça de se inscrever no canal e seguir o Peregrino nas demais mídias sociais. Até lá.